Fala galera, aqui é o Gabriel. E olha, nos últimos dias todo mundo anda comentando sobre o futuro do DCU. Seja na questão do planejamento dos filmes da DC, quais serão os filmes que a Warner vai anunciar, qual que vai ser o grande vilão da saga, quem que vai ser o ator do Superman, mas um dos pontos chaves que também se discute é quem que vai ser o Batman do DCU. É o Ben Affleck, Robert Pattinson, Michael Keaton ou algum novo ator? Então nesse vídeo o que a gente vai fazer é elencar os pontos positivos e os negativos de cada um para situar esse Batman no DCU. E daí a gente vê qual que é, teoricamente, o favorito para assumir a cadeira do Batman na Liga da Justiça. Então assim, ó, roda a abertura e vamos começar! E pessoal, eu queria agradecer todo mundo que recentemente se inscreveu aqui no Padrim e na comunidade do YouTube. Vamos junto fazer a Bat-família, Bat-Family! Muito obrigado para todo mundo que está participando lá no grupo e tudo mais. Valeu! E beleza, gente, vamos começar falando do contexto atual do Batman no DCU. Porque assim, ó, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho impossível não ter um Batman no DCU. Da mesma forma que tem que ter um Superman no DCU, tem que ter um Batman. Se o Superman é o coração da DC, o Batman é o cérebro, o sangue que fica pulsando, que faz tudo funcionar, porque ele, historicamente, é o que mais dá dinheiro pra DC. Existem aqueles memes que o Batman é o Atlas, né, e fica segurando o universo da DC pelas costas, e isso, de certa forma, é verdade quando a gente olha no aspecto financeiro. A DC lança muito mais coisas do Batman porque elas, consequentemente, dão mais dinheiro. E eu acho simplesmente impossível eles fazerem um planejamento de 10 anos do DCU, ou seja lá o novo nome do que o universo da DC vai ter, e eles não incluírem um Batman. Porque assim, ó, se teoricamente não tivesse um Batman, com certeza o pessoal iria reclamar mais. Só que assim, ó, por sorte, eu acho que a gente tá bem de boas com isso. Vai ter um Batman no DCU. Porque se não tiver um Batman, aí eles estão completamente loucos, né? Convenhamos. E qual que era o plano da Warner antiga, né? Do Ramada? A ideia do Ramada era realmente focar o Batman do Robert Pattinson numa terra paralela, enquanto que na terra principal do DCU, a gente iria ter um Batman diferente, que era o Batman Michael Keaton. Esse Batman seria introduzido no filme do Flash, e ele iria substituir o Ben Affleck, por causa dos possíveis efeitos do final do filme do Flash. E isso tem uma base nas HQs, porque sempre que o Flash volta no tempo, ele muda alguma coisa, mesmo que depois ele conserte, alguma coisa ainda vai reverberar lá na frente. Então a ideia de pegar um Batman, que era o Ben Affleck, e substituir pelo Michael Keaton por causa do efeito Flashpoint, tem uma lógica nas HQs, eles não tiraram isso do nada. E o pessoal da Warner, quando começou a fazer o filme do Flash, provavelmente eles pensaram no Batman Michael Keaton pelas questões de nostalgia. Ele é um Batman extremamente icônico dos anos 90, ele é um Batman que fez muito sucesso na época, os outros atores que fizeram o Batman dos anos 90 eram um pouco inviáveis. A outra opção na época do Ramada era colocar o Christian Bale. Só que tudo que a gente sabe envolvendo o Christian Bale e o Batman é que ele jamais iria aceitar ser o Batman de novo se não fosse o Nolan na direção. Então, se em algum momento a Warner cogitou colocar o Christian Bale como Batman de novo nesse novo universo, esse plano foi rapidamente descartado. Então, meio que por consenso, o melhor nome que surgiu era, de fato, o do Michael Keaton. E em paralelo a tudo isso, a gente tinha um Ben Affleck que era criticado e elogiado pelos fãs, mas que num determinado momento ali da vida dele, ele falou que não queria mais fazer filmes de franquias, que estava completamente desgastado com isso. Então eu acredito que a antiga diretoria da Warner viu tudo isso como uma grande oportunidade. O Batman atual, que eles não gostavam, estava meio que cansado de ser o Batman, e eles tinham um plano de colocar um outro Batman, apostando mais na nostalgia. E então bolaram esse plano aí do filme do Flash para fazer as alterações que eles queriam fazer em relação aos atores. E não só com Ben Affleck, mas também com outros atores, como o Henry Cavill. E bem, esse foi o plano da antiga diretoria, que se você vê lá em 2020, 2021, já estava em execução. Só que assim, ó, teve um pequeno problema com esse plano deles, porque para eles executarem esse plano, eles precisavam do filme do Flash. E o filme do Flash foi adiado, foi gravado, teve extensão de gravação, estava no pós-efeito, e por causa dessa demora do filme do Flash de sair, eles nunca conseguiram de fato executar esse plano envolvendo substituição do Ben Affleck pelo Michael Keaton. E essa demora foi tanta, que chegou o Zaslav junto com a Discovery e, né, adquiriu a Warner. E a partir do que ele queria fazer, ele identificou algumas coisas que ele não estava gostando dentro da DC,
e decidiu mudar. Tanto é que a coisa mais recente que ele fez na DC foi cancelar o filme da Batgirl. E o filme da Batgirl era um filme muito importante para a gestão do Hamada, porque era o filme que iria de fato estabelecer o Batman Michael Keaton dentro do DCU. Seria o primeiro filme que a gente iria ver ele como Batman do DCU desde o início do filme. Porque a gente teria o filme do Flash, Batman Ben Affleck sendo substituído pelo Michael Keaton, aparecendo no final do filme, e o filme seguinte, o do Besouro Azul, e depois o filme da Batgirl. Que daí teria, sim, o Batman Michael Keaton aparecendo, com o uniforme e tudo mais. A questão é que a ideia de substituir Ben Affleck pelo Michael Keaton, ela nunca foi unânime, assim, 100% entre os fãs da DC. Algumas pessoas acharam legal, outras pessoas acharam apenas ok, e outras pessoas não gostaram. Muitas pessoas tinham a sensação que era muito estranho ver um Batman completamente diferente, que é o Batman Michael Keaton, dentro do DCU, porque parece um encaixe que não tem nada a ver. E essas pessoas até queriam ver o Batman Michael Keaton de volta, mas dentro de um contexto diferente, como, por exemplo, um Batman do futuro ou um filme de novo dirigido pelo Tim Burton. Só que o contexto todo que a Warner apresentou era que eles iriam trazer esse Batman de outra terra para a terra principal, e eles iriam meio que fusionar as terras que iriam acontecer. E essa decisão, embora a gente nunca tenha de fato visto ela, porque ninguém viu o filme do Flash ainda, ela sempre gerou polêmica. E eu acho que é por isso que, com a ideia do Zaslav, as coisas começaram a mudar um pouco. Porque o filme imediato do Michael Keaton no DCU foi cancelado, que era o da Batgirl. No filme do Aquaman, que ele iria aparecer no filme, ele foi substituído pelo Ben Affleck em refilmagens recentes do filme. Então, hoje, o Michael Keaton só está num único filme, que é o filme do Flash. E até onde a gente sabe, existe a possibilidade deles refilmarem o final do filme para não incluir um epílogo envolvendo o Michael Keaton e retornando o Batman Ben Affleck no final do filme, o que iria fazer com que o filme se conectasse um pouco mais com a HQ original do Flashpoint, porque o Flashpoint começa com o Batman Bruce Wayne, durante o Flashpoint tem o Batman Thomas Wayne, e quando se encerra, volta a Batman Bruce Wayne. Então, se de fato confirmarem essas refilmagens do final, isso iria acabar com qualquer chance do Batman Michael Keaton voltar como Batman do DCU. Não que necessariamente ele não seja Batman de novo, até porque ele tem contrato com a Warner, mas ele poderia voltar num projeto solo do Batman, talvez com Tim Burton, talvez um Batman do futuro separado. Eu, pessoalmente, acho que seria muito mais legal aproveitar o Batman Michael Keaton com a estética do Tim Burton, porque são coisas que, na minha opinião, caminham juntas. E isso é uma coisa que, infelizmente, não teria no DCU. Não tem a estética do Tim Burton no DCU. Então, pra mim, esse é um dos pontos negativos do Michael Keaton, porque o grande ponto positivo que ele tinha nos filmes dele era a ambientação, aquela teatralidade forte e pesada da estética Tim Burton. E isso você jamais teria no DCU. O Michael Keaton poderia ter dado super certo, principalmente porque ele é um excelente ator, né? Ele poderia ser o Batman velho, meio ranzinza, que tá meio cansado e tem que se redescobrir para formar um novo grupo, e isso dá super certo. Só que seria quase como um Batman completamente novo, e diferente do Batman que ele fez nos anos 90. E é aí que eu não consigo entender por que eles iriam então apostar na nostalgia. Porque se é um outro Batman que ele fez, não é exatamente o mesmo, perde-se um pouco a ideia da nostalgia. Então hoje, com certeza, de todos os atores que eu vou citar aqui, o Michael Keaton, que há 2, 3 meses atrás era o favorito para ser do DCU, hoje ele é o menos cotado para ser o Batman do DCU. E simplesmente porque as coisas mudaram. E por que o Zaslav parece estar apagando o Batman Michael Keaton? Talvez porque algum conselheiro dele, que entenda de DC, falou para eles lá que essa não era uma ideia que estava agradando muitos fãs. Talvez eles entendiam que não havia futuro no Batman Michael Keaton. Ou talvez realmente há planos de continuar com ele, mas de outras maneiras. Como essa ideia que eu dei de um filme Black Label do filme Batman do Futuro. Que, na minha opinião, seria legal demais. Principalmente se fosse dirigido pelo Tim Burton, numa estética Gotham do futuro, noir, gótica. Seria o filme estético perfeito pro Batman do futuro, dirigido pelo Tim Burton. Eu iria amar isso, eu acho que iria ser demais, e eu iria preferir Michael Keaton nesse contexto do que no contexto do DCU. E muito bem, a gente já falou bastante do Michael Keaton, vamos falar do Ben Affleck. Porque o Ben Affleck, ele hoje é o favorito pra assumir a cadeira do Batman no DCU. E justamente pelo contexto todo que a gente vive hoje. O Ben Affleck falou no passado que ele não queria mais ser
o Batman. Só que desde que ele falou isso, a vida dele mudou, ele tá num outro momento da vida dele, ele tá muito mais feliz. E quando a gente se deu por conta, ele tava fazendo cenas do Batman pro filme do Aquaman 2. Ah, Gabriel, mas por que a Warner quis regravar as cenas do Aquaman 2? Bem, não se sabe exatamente o porquê, mas se especula que tenha sido uma questão para não deixar as pessoas confusas. Porque originalmente, ano passado, o filme do Flash era para sair antes do filme do Aquaman. Ou seja, numa linha cronológica, o filme do Aquaman já teria o Batman Michael Keaton no filme do Aquaman. E, portanto, as cenas do Batman no filme do Aquaman eram do Michael Keaton. Só que daí eles mudaram, né, a ordem dos filmes, e o filme do Aquaman começou a entrar no rodízio lá do teste de audiência. E as pessoas que estavam assistindo a esse filme estavam dizendo que achavam muito confuso o Michael Keaton aparecer ali do nada e que era uma quebra total de clima. Porque não era esse o Batman que eles conheciam. Claro, porque originalmente, quando eles montaram esse plano, esse filme era pra sair depois do Flash. Então, a Warner correu atrás e regravou as cenas do Michael Keaton, substituindo ele pelo Ben Affleck. E um dos pontos positivos do Batman Ben Affleck é justamente por causa do Snyder Cut. Porque o Snyder Cut trabalhou bem o Batman do Ben Affleck. Um Batman recuperando a sua esperança graças ao Superman. Ele montando uma equipe de aliados que possuem problemas familiares. E ele também com problemas familiares, eles se juntam para formar uma nova família. Ao mesmo tempo que eles precisam salvar o mundo. Foi uma construção de resgate de Batman muito positiva que aconteceu no Ben Affleck e no Snyder Cut. E na minha opinião foi quando as pessoas começaram a olhar mais o potencial do Ben Affleck. E não só os erros que aconteceram do Batman lá no Batman vs Superman. Porque pela questão da estética, eu acho que ele é o que mais combina com o Batman do DCU hoje. Até porque ele foi criado para estar nesse contexto. E o Ben Affleck é uma cara conhecida. E que lá no fundo a Warner meio que nunca quis substituir. A questão dele ser substituído veio porque em algum momento da vida dele, ele disse que ele não queria mais fazer. Tanto é que o filme da Batgirl originalmente teria Batman Ben Affleck. Então parece que a Warner pode estar voltando atrás. E por isso hoje ele é o favorito para continuar sendo o Batman do DCU. Ah, Gabriel, e o Batman Robert Pattinson, você não quer que ele continue? Muito bem, vamos falar um pouco do Batman Robert Pattinson. Na minha opinião, você pode continuar tendo Batman Robert Pattinson nos seus filmes isolados e Batman Ben Affleck dentro do DCU. As duas coisas realmente não interferem nem um pouquinho. Eu acho que se a Warner quiser, ela poderia fazer 2 filmes do Batman ao mesmo tempo também. Porque assim, ó, se ela quer ganhar dinheiro, nada mais inteligente do que fazer mais filmes do Batman com equipes diferentes. E é o que o cenário se apresentaria, sabe? Um Batman de um universo, um Batman do outro universo. Quando precisar fazer filme do Batman para dar um up na receita, você consegue fazer num ciclo muito mais rápido do que normalmente seria. Até porque ficou muito claro que o Matt Reeves, ele vai levar um tempo pra fazer os filmes do Batman dele. Ele não vai tocar uma caixa e fazer um filme em 2 anos, como a Sony fez com o Homem-Aranha do John Watts. O Matt Reeves não trabalha nessa velocidade. E aí fica aquele questionamento. A Warner quer esperar tanto tempo pra ter um outro filme do Batman, que potencialmente é um dos filmes que mais pode gerar bilheteria pra ela? Eu, pessoalmente, acho que não. Mas eu também acho que ela não quer abrir mão desse Batman. E é por isso que, na minha opinião, o Batman Robert Pattinson, embora seja o meu Batman favorito entre todos esses da lista aqui, eu acho que ele não se encaixa com o DCU. Porque esse filme que eles querem fazer no DCU, da Liga da Justiça, do Batman, é um filme mais de universo. Um filme mais blockbuster, com menos interligações filosóficas e reflexivas sobre o que é Batman. Totalmente oposto do que o Matt Reeves e o Robert Pattinson querem fazer. Robert Pattinson e Matt Reeves querem fazer um Batman diferente. É quase o Batman Black Label. E o Matt Reeves já falou diversas e diversas vezes que ele não quer fazer um universo compartilhado, ele quer fazer as coisas dele, tranquilo ali, de boas, ele não quer ter essa pressão. Então assim, ó, embora eu goste muito da ideia de um dia ver o Batman do Robert Pattinson com uma Liga da Justiça, eu adoraria, mas eu acho que isso é impossível, porque não é essa a mentalidade do Matt Reeves e do Robert Pattinson. Eles querem fazer coisas diferentes. E não adianta você forçar pessoas que querem fazer coisas diferentes pra fazer a mesmice de universo compartilhado DC/Marvel. Eles não querem. E se eles forem fazer, eles vão fazer só pelo dinheiro, tá ligado? E talvez nem fique tão bom. Então eu acredito que a Warner deveria sim respeitar a vontade do Robert Pattinson e do Matt Reeves de deixar as coisas do The Batman no seu próprio universo. Faz o segundo filme do The Batman isolado, se ele continuar sendo um sucesso de bilheteria e de crítica, faz mais um, e daí vai seguindo até onde der. E se algum dia você fizer um filme de crise, de evento, que tem terras se colidindo e tudo mais, você pode pedir pro Robert Pattinson fazer um cameozinho
Porque uma vez eu acho que ele não vai se importar. Mas se ele fosse assim, ó, o Batman do DCU, que teria que aparecer em cena pós-crédito, que teria que aparecer no filme dele, que teria que ter filmes mais na sequência, a participação dele teria que ser muito mais efetiva, aí eu acho que ele não iria topar mesmo. Então, embora ele seja o melhor da lista e ele tenha contrato com a Warner, ele é aquele que, pessoalmente, é o que menos tem chance de querer fazer isso. E é aqui que a gente chega na nossa quarta opção. E quem que é a quarta opção? É um novo ator. E olha, essa é uma opção que eu acho que tem bastante força dentro da Warner. Porque assim, ó, digamos que a Warner queira trocar o Superman Henry Cavill. Não, chega de Henry Cavill, tá demorando muito pra fechar com ele, vão fechar com outro ator. Talvez eles queiram aproveitar e ter um novo Batman, pra ter duas caras novas dentro do DCU. Você poderia chamar alguém mais novo e ir fazendo os filmes do Batman dentro do DCU. Ah, Gabriel, mas quando eles iriam fazer essa substituição? Olha, eles poderiam aproveitar o final do filme do Flash. Ao invés de ficar o Michael Keaton, entra o novo ator. Um novo ator que, teoricamente, seria um sangue novo e não teria tantas restrições do público que acompanha a DC. O que eu acho que talvez inviabilize um novo ator é a questão do Robert Pattinson. Porque a Warner já tem um Batman jovem, só que ele tá no outro universo, é o Robert Pattinson. E se você tiver dois novos atores sendo Batman, a comparação vai ser inevitável. É óbvio que se tiver Ben Affleck também, vai ter uma comparação, mas a pegada do Batman Ben Affleck é diferente da pegada do Batman Robert Pattinson. Eles são personagens em desenvolvimentos completamente diferentes. O Batman Ben Affleck, ele tá pronto pra estar numa Liga da Justiça. O Batman Robert Pattinson teria que passar por toda uma jornada de entender família e tudo mais. Então, até pode ter comparação pela questão da qualidade entre um e outro, e porque fãs sempre discutem quem que é melhor ou não, mas seriam comparações muito pontuais e não diretamente a eles. E é por isso que eu acho que talvez não aconteça esse novo casting. Até porque existe uma aclamação dos fãs que o Ben Affleck volte. E também tem a questão de quem escolher. É óbvio que existem outros atores que poderiam substituir o Ben Affleck e manter o perfil do Ben Affleck. Muitas pessoas falam do Josh Brolin, do ator que fez o Mad Men. Então, assim, existem outras opções para ter um perfil parecido com o Ben Affleck. Mas se é para ter um perfil parecido com o Ben Affleck e o Ben Affleck quer continuar, não me parece ser muito lógico fazer essa alteração só por alterar. Até porque o Ben Affleck tem contrato com a Warner. Um novo ator não teria. Teria que fazer todo o casting, toda uma preparação para daí substituir. E ver se o público iria gostar. Então, assim, ó, embora seja uma opção viável, eu acho que é uma solução que também pode reverberar em problemas. Então, assim, ó, vamos tentar ranquear aqui, em termos de possibilidades, o que eu acho que vai acontecer com cada um. Hoje, na minha opinião, o favorito para ser o Batman do DCU é o Ben Affleck. E em segundo lugar, eu diria que as chances de ter um novo ator são grandes. E em terceiro lugar, eles manterem o Batman Michael Keaton. E em quarto lugar, o Robert Pattinson ser o Batman do DCU. Ranqueando as possibilidades, eu acho que são essas. E isso daqui é um ranking do que eu acho que tem mais chance de acontecer. Porque a Warner dá todos os indícios que quer continuar com o Ben Affleck. O Ben Affleck, há 6 meses atrás, não dava entrevista. E hoje ele tá dando entrevista até em espanhol. O cara voltou, ele tá alegre. É tipo aqueles memes do Neymar, que antes ele tava em depressão e agora ele tá feliz e ele voltou a jogar bem, sabe? É o Ben Affleck, sabe? Aconteceu isso, mudou a vida dele e tá feliz. Ele topa ser o Batman. E se ele topa ser o Batman e o público quer de alguma forma que ele continue, e a Warner meio que já tá reconstruindo esse caminho para que ele não seja totalmente apagado, eu acho que ele tinha que continuar. E na minha opinião, se eles escolhessem o Robert Pattinson, por exemplo, isso iria deixar, sim, apenas um Batman existindo. Só que eu também acho que a Warner quer tirar o máximo de dinheiro possível de DC. E na minha opinião, eles vão tirar o máximo quando eles tiverem 2 Batman, o Ben Affleck, por exemplo, o Robert Pattinson, e eles conseguirem fazer filmes isolados desses Batmans aí. O Batman Ben Affleck do DCU, o Batman do The Batman isolado. E consegue produzir esses filmes num ciclo muito maior, porque você vai ter equipes diferentes fazendo filmes completamente diferentes. E daí você poderia jogar um filme do Batman para 2025, um outro filme do Batman para 2027, um outro para 2029, porque como seriam equipes diferentes, eles não estariam assim tão sobrecarregados para fazer filmes assim tão rápido do que só o Matt Reeves fazer, porque o Matt Reeves iria ficar sobrecarregado se ele tivesse que fazer tantas coisas assim tão rapidamente. Tendo 2 Batman diferentes, é o que eu acho que a Warner iria tirar mais dinheiro. E na minha opinião, ficou muito claro que o Zaslav pensa primeiro em dinheiro, o famoso profit do universo cinematográfico da DC, e esse é o caminho que eu vejo que eles mais iriam tirar dinheiro. 2 franquias do Batman, uma conectada com o DCU e outra não conectada, fazendo filmes diferentes, filmes Black Label do Batman e filmes de universo compartilhado do Batman,
e tirar o máximo de dinheiro que eles podem. É isso que eu consigo ver, e é por isso que eu acho também que o Robert Pattinson, ele não tá cotado pra ser Batman do DCU. Porque o Robert Pattinson não quer, Matt Reeves não quer, mas a Warner pode querer que ele faça separado, né, pra garantir mais dinheiro. E a gente não pode esquecer que a operação da Discovery pra adquirir a Warner foi cara. Eles devem estar querendo muito dinheiro, mais do que nunca. Então assim, ó, talvez aconteça uma sonificação da Warner em relação ao Batman, né, que sempre faz muitas coisas do Homem-Aranha. Talvez a Warner faça isso com o Batman, só que com 2 Batmans diferentes. E eles façam o que os fãs da Sony sempre queriam ver. Um filme do Tobey, um filme do Andrew, um filme do Tom Holland, separados, tendo um ciclo de desenvolvimento curto entre cada um deles, mas com tempo para eles respirarem. A Warner pode fazer isso com Ben Affleck e Robert Pattinson, se ela for inteligente o suficiente e ela pensar no dinheiro. E como eu acho que ela pensa em dinheiro, eu acho que eles vão fazer isso. E bem, gente, assim, ó, esgotei todas as possibilidades de falar sobre esse assunto. Assim, ó, eu dei minha opinião. Quero Batman Ben Affleck no DCU, Robert Pattinson The Batman numa franquia separada. Esse é o meu desejo, né? Eu sempre disse, quanto mais Batman, melhor. Então vamos executar esse plano, né? Mas essa é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês gostariam que a Warner fizesse. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo da discussão de quem deveria ser o Batman no DCU. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.